A paz, queridos, hoje é o nosso 29º Devocional do Discípulo. Hoje a nossa meditação vai se encontrar na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, que vai dizer assim: Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O autor aos Hebreus aqui vai estar nos falando sobre descanso. O nosso descanso nessa vida em quesito de esperança, mas a definição do descanso aqui é realmente a nossa esperança do porvir, o nosso descanso definitivo em Cristo. Vamos estar lendo um pouco mais do contexto a partir do 12 para nós estarmos vendo a profundidade do que o autor aqui quer nos passar. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E aí chegamos ao 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aqui o autor ele é muito conciso na magnitude do poder da palavra, né? Ele coloca a palavra literalmente como uma espada. E Paulo também, quando ele fala da armadura, ele fala sobre a espada ser a palavra de Deus, porque ela é o Espírito, vem do Espírito, do poder do Espírito. E ele vai descrevendo sobre nós mantermos a nossa confiança, a nossa confissão da nossa fé, porque ela nos manterá ali firmes para nós chegarmos diante do trono da graça de Deus. E ali, quando nós chegarmos, porque nós temos sumo sacerdote, que é Jesus, a partir de seu sacrifício, que rasgou o véu do templo, e hoje nós temos esse livre acesso ao trono da graça, ao trono de Deus, nós podemos encontrar misericórdia e graça. A misericórdia nós podemos ver muito pelo tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, porque a misericórdia ela é quando nós somos merecedores de castigo e ainda assim isso não nos é imputado. Deus teve misericórdia de nós e não nos castigou. Deus reteve a sua ira, Deus reteve a sua justiça. A graça já é quando nós merecemos ser castigados, mas Deus, pela sua graça, não nos castiga. Então, a misericórdia e a graça, elas têm praticamente a mesma índole. Só que a misericórdia, ela é de alguém que tem autoridade para não lhe imputar justiça, Deus. A graça é a nossa visão de pecadores, porque a misericórdia, alguém precisa ter autoridade para imputar misericórdia. A graça é eu saber que eu sou pecador, eu saber que assim, eu vou ser punido por isso, e eu ver a misericórdia do meu Senhor em ter graça aos olhos dele, em eu ter achado graça aos olhos dele e não ser punido. É como se nós estivéssemos mudando os papéis, o ponto de vista de como nós estamos analisando. Mas a graça e a misericórdia, elas fazem parte da mesma essência, porque ambas fluem de Deus. Deus, ele tem toda a autoridade, porque ele é soberano, por isso que ele é misericordioso. E a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a razão de nós não sermos consumidos. Ou seja, ele tem autoridade para imputar justiça, mas ele se retém.
porque toda a justiça foi imputada sobre Jesus, e é isso que mantém a existência. A justiça de Deus se manteve retida até Jesus vir, foi consumada sobre Jesus, e a partir de Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. E por isso que Jesus ele se coloca como o único caminho. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se ele é o sumo sacerdote, o intercessor, o nosso advogado e virá um dia como o juiz definitivo de todas as coisas, então é sobre ele que estão pautadas todas as coisas. Porque por ele que a justiça foi retida, por ele que hoje temos misericórdia abundante, e por isso nós chamamos de graça, porque antes nós vivíamos sobre o jugo de Deus e a misericórdia tardia que viria sobre Jesus pela consumação de todos os pecados em Jesus. Hoje nós vivemos na graça porque nós temos os nossos olhos abertos e o Espírito Santo habitando em nós, nos concedendo a graça de sermos templos vivos de Deus, e com isso nos tornamos cartas vivas, testemunhos vivos, embaixadores de Cristo, mas nunca podemos perder o nosso conceito de que, ainda sendo embaixadores nessa terra, nós, como embaixadores, não somos dessa terra, nós somos de outra nação, a nossa pátria, o nosso céu nos aguarda, nós somos peregrinos nessa terra, e por isso que o sofrimento ele serve como um instrumento definitivo de Deus. O sofrimento vai nos fazer nos atentar de que este mundo ainda não é o local definitivo para nós termos todas as felicidades, porque somente lá, na presença de Deus, na presença de Jesus, todas as lágrimas serão enxugadas, a luz nunca se acabará, nós não teremos mais sofrimento, dor, desespero, fome, nós não passaremos mais necessidades, porque todas as coisas serão suficientes em Cristo. Cristo é suficiente. Se nós conseguirmos entender que Jesus é suficiente, a nossa mentalidade nessa vida muda e nós ansiaremos cada vez mais pela nossa próxima vida, porque na eternidade todas as coisas são suficientes e regidas por Cristo em perfeição, como era desde o casal original para ter sido. Nós estamos nessa vida com atribuições temporárias, mas nós clamamos Abba, venha, nós clamamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha nos resgatar, venha consumar a sua obra. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para cumpri-la até o dia do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que verdadeiramente nós possamos estar confiando, mantendo a nossa confiança ali alicerçada dia após dia, perseverando em nossa fé, confiando de que Cristo em breve virá nos buscar. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando, clamando para que Deus venha estar colocando cada dia mais confiança em nossos corações, nele mesmo que é a nossa esperança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos estar Te agradecendo e Te louvando, Pai. Muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez. Seja conosco nesse dia, Pai. Nós clamamos pela Tua presença, pela Tua essência, pelo Teu poder em nós. Nós precisamos que o Senhor renove a Tua palavra, renove nossas mentes, aqueça o nosso coração mais uma vez. Nos ajuda nesse dia, Pai. Nos fortaleça, nos conduza, Senhor. Nos dê o Teu direcionamento em todas as coisas para que nós possamos estar suportando e vencendo tudo em Ti, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a nossa força, o Senhor é quem nos conduz, Pai, e nós precisamos da Tua ajuda e do Teu auxílio. Senhor, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua fé, Senhor, venha sobre nós e que nós possamos estar sendo cada dia mais firmados em quem Tu és, Pai, e que nós possamos, Senhor, estar clamando cada vez mais Maranata, para que seja consumada todas as coisas e, enfim, possamos estar em plenitude contigo, em plenitude contigo, porque Tu és, Senhor, a nossa esperança. Te louvamos e Te agradecemos mais uma vez pelo Teu sacrifício, Pai, pelo Teu sacrifício, pelo Teu resgate, pelo Senhor ter nos escolhido, nos chamado, Senhor, e nos salvo, Senhor, das nossas misérias, Pai. E pela Tua infinita graça e pela Tua infinita misericórdia, Pai, pelo Teu amor, somos salvos. Te agradeço, Pai, por tudo. E é isso que eu lhe peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Que vocês tenham um dia abençoado. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.